Se você viveu a época de ouro da Cartoon, com certeza lembra de Outra Semana no Cartoon. Tem uma ideia melhor? A gente nunca anda pra cá, Jake. Olhem, tá ali! Que bom! Beleza! Não era só mais um vídeo sobre desenhos, era quase um encontro marcado. Era o tipo de conteúdo que você assistia com calma, via até o final, lia os comentários, esperava o próximo vídeo, e quando ele saía, parecia que alguém tinha preparado aquilo com carinho para quem estava assistindo. Outra Semana no Cartoon não era só um quadro, foi uma época. E o mais doido é que, olhando hoje, dá pra perceber que o que fazia aquilo ser tão bom não era só falar sobre os desenhos, mas era o jeito, o cuidado, a conexão com quem assistia. E principalmente dava pra sentir que aquilo foi feito por alguém que realmente amava o que estava criando. Pra entender como o Outra Semana no Cartoon marcou tanto, tem que voltar um pouco no tempo. O quadro surgiu numa fase muito específica do YouTube, uma fase em que o conteúdo parecia mais humano, mais próximo, mais autêntico. E aqui eu quero deixar bem claro que esse quadro surgiu no YouTube. Por mais que eles colocavam na TV entre os episódios, eu em si assistia pelo YouTube, não pela TV. Claro, de vez em quando eu ligava na Cartoon, na TV no caso, né, aparecia e eu assistia. Mas, como eu acompanhava muito mais pelo YouTube, eu lembro inclusive da época em que os comentários desses vídeos eram ativos. Hoje, infelizmente, não são, e os comentários daquela época foram apagados. Mas enfim, só continuando aqui esclarecendo que eu vou falar mais sobre os vídeos no YouTube, porque essa série começou no YouTube. Bom, a proposta era simples, falar sobre o que tinha rolado de mais interessante no mundo da Cartoon Network. Mas o jeito que aquilo era feito, aí que estava o segredo. Porque não parecia um vídeo qualquer, parecia que você estava trocando ideia com alguém que era tão fã quanto você. Isso criava uma conexão muito forte. No começo, o formato era mais direto. Comentava sobre episódios novos, curiosidades, momentos marcantes e aquele resumo que era muito bom de assistir. Só que com o tempo o quadro começou a crescer, e não foi só em número de views, foi na identidade dele. Ele começou a ganhar partes fixas, quadros dentro do próprio quadro. Isso deixava tudo mais organizado e ao mesmo tempo mais divertido de acompanhar. Um dos mais marcantes era o personagem secundário favorito da semana. E os indicados a personagem secundário favorito desta semana são o Dente Bigodudo, o Sr. Milho e a Senhora Fungo. Isso era simples, mas muito genial, porque fazia a gente reparar em coisas que normalmente passavam batido. Personagens que apareciam um pouco, um coadjuvante que aparecia em um episódio e depois sumia, e de repente você começava a prestar atenção nisso também. Outro quadro que marcava bastante era o Mistério da Semana. E cara, tinha umas teorias bizarras nesse Mistério da Semana, mas que era muito bom. Saber se realmente a mãe do musculoso faz tudo o que ele diz, ou se é uma forma de zombar de mim, é sem dúvida o mistério da semana. Esse era o tipo de coisa que fazia o vídeo ficar na tua cabeça depois de você terminar de assistir. Porque não era só comentar sobre o desenho, ele criava muitas teorias, curiosidades, coisas estranhas que apareciam entre os episódios, detalhes escondidos que ninguém percebia. Era o tipo de conteúdo que alimentava aquela sensação de que o mundo dos desenhos era muito maior do que a gente via. Outro quadro marcante é O que aprendemos hoje. Eu não sei se era isso, mas tinha a ver com o que aprendemos essa semana, alguma coisa assim. O que aprendemos esta semana? Que os dentes são parecidos com pipoca, que o Gumball não sabe se esconder bem, que em outra época o Sr. Gus vendia maçãs. Parecia simples, mas fechava o vídeo com uma sensação muito boa. Aí entra uma das partes mais importantes da evolução desse quadro, a interação com o público. Quando ele começou a ler comentários dos vídeos anteriores, tudo mudou. Virou uma conversa, uma interação. A galera comentava, dava opinião, mandava teoria, e no próximo vídeo aquilo aparecia lá. Era o tipo de coisa que cria uma conexão muito boa. Parecia que quem estava fazendo aquilo realmente estava ali junto com o público. Isso é uma coisa que hoje é bem raro, porque hoje muita coisa parece feita só pra rodar. Naquela época parecia feito pra quem estava assistindo de fato. Tinha uma energia muito específica, uma mistura de nostalgia, empolgação e leveza. Não era só um conteúdo jogado, não era um vídeo técnico nem um documentário. Era uma coisa divertida e confortável de assistir. Era o tipo de vídeo que você assistia comendo alguma coisa, relaxando ou só assistindo mesmo. E quando acabava dava vontade de ver mais, mas você esperava vir o próximo. E isso vinha muito do amor que dava pra sentir na criação. Uma coisa que ficava muito clara é que aquilo não era só feito porque dava view.
Claro, foi um dos motivadores da Cartoon fomentar esse quadro, mas também porque o criador gostava muito daquilo. Gostava de falar dos desenhos, gostava de compartilhar curiosidades, gostava de interagir. Isso transparecia em cada detalhe, seja na escolha dos assuntos, na forma dele falar, que foi muito marcante, principalmente pelo dublador brasileiro, até porque essa série acho que começou na Argentina, mas o dublador brasileiro fez muita diferença, seja na consistência de postar recorrente, né? Porque manter um quadro por anos não é fácil. Se eu não me engano, durou até 2020 ou 2021, eu não sei, eu vou estar deixando na tela. E quando você vê alguém fazendo isso por tanto tempo sem perder a essência, dá pra perceber que tem dedicação ali. E isso foi criando uma sensação muito boa. Você sabia que em algum momento dos próximos dias ia ter um episódio novo e aquilo virou parte da vida de muita gente. Principalmente pra quem era muito ligado na Cartoon Network daquela época, como eu, né? Era quase como ter um ponto de encontro com alguém que curtia as mesmas coisas que você. E quando o conteúdo chega nesse nível, ele vira uma memória muito boa. Muita gente acompanhou esse quadro durante anos, e ele ficou associado com lembranças. Isso dá um peso emocional. Cada episódio era diferente, uma curiosidade diferente da outra, não ficava repetitivo. E era um lugar onde tudo se encontrava. Hora de Aventura, Apenas um Show, Gumball, Clarencio, tudo aparecia ali de alguma forma. E o quadro ia acompanhando momentos desses desenhos, como se estivesse acompanhando a evolução da Cartoon em tempo real, e realmente estava. E Outra Semana no Cartoon se manteve por muito tempo. Ele não perdeu o formato, aliás, só evoluiu de uma maneira boa, não perdeu o carinho, não perdeu a identidade que ele tinha, e isso criou uma base muito fiel. Quem assistia continuava assistindo porque confiava no conteúdo, sabia que o que estava vindo era bom. Você só assistia porque era confortável, era familiar, era bom. E aí chega um momento que ninguém quer que chegue, o episódio final. E é engraçado como, quando um quadro desses acaba, você percebe o tamanho que ele tinha. Porque enquanto tá acontecendo, vira uma rotina, mas quando para, faz falta. O episódio de despedida foi aquele tipo de final que não parecia só o fim de um quadro, parecia o fim de um ciclo mesmo. Foi uma despedida sincera do criador, dava pra sentir que tinha sentimento dele ali. Ele comentou sobre anos de vídeos, anos de comentários, anos de interação, tudo sendo encerrado, e não de qualquer jeito, mas de um jeito que respeitava quem acompanhou desde o começo. Foi quase como fechar um capítulo da vida. Foi um final que fez sentido, que foi planejado, que mostrava gratidão. E no fim das contas, Outra Semana no Cartoon foi muito mais do que um quadro sobre desenhos. Foi um ponto de encontro, uma rotina, uma companhia na vida das pessoas. Era aquele tipo de conteúdo que você não assistia só pelo assunto. Você assistia pelo jeito que era feito, pela sensação que te passava. Ele cresceu junto com o público, evoluiu e criou muita identidade. Dava pra ver que aquilo era feito por alguém que gostava do que estava fazendo. E provavelmente foi isso que fez marcar tanto. Bom, eu gostava muito desse quadro, como eu comentei, eu assistia pelo YouTube, mas eu sei que passava na TV também, mas a princípio ele começou como um quadro no YouTube mesmo. Mas cara, eu tenho um carinho muito enorme por esse quadro, Outra Semana no Cartoon era muito bom, chegava a ser melhor que alguns desenhos da época. Por exemplo, eu não gostava de Titio Avô, mas Outra Semana no Cartoon falava às vezes de Titio Avô e algumas situações muito engraçadas. Claro, não me fez gostar do desenho, mas eu não parava de assistir Outra Semana no Cartoon só porque aparecia o Titio Avô. Isso é só um exemplo de como o criador foi criativo. E bom, claro, essa é só a minha opinião, né? Eu gostava desse quadro, não sei se todo mundo gostava, eu não sei se muitos de vocês assistiram ele, mas enfim, eu tenho muito carinho por ele e acho que merecia um vídeo aqui. E muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.